Jacó esperou que seu irmão desaparecesse e então ordenou que sua caravana prosseguisse a viagem. Sentia-se feliz e em paz consigo mesmo porque alcançara o perdão de Deus e de seu irmão Esaú. Enfim, após longos anos voltaria a habitar na terra de seu pai, em Canaã. Juntamente com toda a sua família, recomeçara a caminhada, acompanhando lentamente os passos cadenciados dos animais e das crianças. Estavam cansados quando avistaram a cidade de Siquém. A terra naquele lugar era boa, havia muitas árvores frutíferas e Jacó resolveu ficar ali. Comprou um pedaço de terra com bom pasto para os animais. Todos estavam felizes e rapidamente começaram a armar o acampamento. Até mesmo Raquel e seu filho José ajudaram a armar as tendas. De início, uma paz reinava entre eles. Tudo ia muito bem. Aquela tranquilidade, porém, durou muito pouco. Houve alguns problemas entre os filhos de Jacó e os habitantes daquela cidade. Assim, Deus aconselhou que partissem dali para o sul, em direção a Betel. Betel, a casa de Deus, a porta do céu, onde há muito tempo o Senhor falara a Jacó em sonho, quando este fugia da presença de Esaú. Agora, Jacó iria até lá e ergueria o altar que prometera ao Senhor. Assim, ele e a família estariam na presença de Deus. Houve a necessidade de uma reforma no acampamento. Os ídolos foram quebrados e enterrados por Jacó, juntamente com amuletos e adornos pagãos. Deste modo, prepararam-se para ir a Betel, a fim de adorar ao Senhor. Quando os garotos souberam que iriam a Betel, ficaram ansiosos por conhecer aquele lugar de que seu pai tanto falara. Muitas vezes ouviram Jacó contar o sonho que ali tivera e como Deus o havia confortado. Quando chegaram lá, viram a pedra que servira de travesseiro a seu pai e os meninos ficaram realmente impressionados. Silenciosamente e com muito respeito, todos ajudaram no preparo de um altar. Pedras foram ajuntadas e colocadas umas sobre as outras. A seguir, Jacó ofereceu um sacrifício a Deus, recordando suas promessas e agradecendo a direção divina durante sua peregrinação longe da casa paterna. Partindo dali, chegaram a Efrata. Era a primavera, e ali morreu Raquel, ao nascer-lhe o segundo filhinho. Jacó ficou muito triste, pois amava muito a Raquel e gostaria que ela vivesse sempre ao seu lado. Mas os seus filhos, a quem ele tanto amava, estavam ali para consolá-lo. A família de Jacó era numerosa. Ele tinha 12 filhos e uma filha. A menina se chamava Diná, e os nomes dos rapazes eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, José, Azer e Benjamim. José e Benjamim eram irmãos, filhos de Raquel, e Jacó lhes dava carinho especial por serem filhos da sua velhice, e os outros rapazes notavam a diferença, ficando um tanto enciumados. Na família todos tinham seus afazeres. As mulheres arrumavam a casa e preparavam o alimento, enquanto alguns rapazes cuidavam das plantações e outros do rebanho. José ajudava a cuidar dos animaizinhos. Era o filho a quem Jacó mais amava, não somente porque ele se parecia com Raquel, mas porque atrás de sua beleza física se encontrava um caráter puro, firme e leal. Seus irmãos, ao contrário, eram maus e pecavam contra Deus. José chamava-lhes a atenção, mas ninguém ouvia.
Por que devemos atender alguém mais novo do que nós? Certamente perguntavam. José contava ao pai tudo o que os irmãos faziam, esperando que sua autoridade os corrigisse. Com calma e paciência, Jacó pedia-lhes que respeitassem sua velhice e não trouxessem vergonha ao seu nome. Embora se mostrassem arrependidos, logo voltavam às mesmas práticas ímpias. José era bom e mereceu o lindo presente que o pai lhe deu, uma bela capa de várias cores. José ficou radiante com a capa nova, mas quando seus irmãos viram o bonito presente que ele ganhara, ficaram enciumados e começaram a odiá-lo. Certa noite, José teve um sonho. Sonhou que estava colhendo trigo com os irmãos. Todos amarravam os feixes e, nisto, o seu feixe se colocou em pé, enquanto os feixes de seus irmãos o rodearam, inclinando-se perante o de José. Quando ele acordou, lembrou-se do sonho e o contou a seus irmãos, que ficaram com raiva. Disseram-lhe que de maneira nenhuma iriam inclinar-se perante aquele menino. Não muito tempo depois, José teve outro sonho. Desta vez, era o sol, a lua e as estrelas que se inclinavam perante ele. Em sua inocência, mais uma vez contou o sonho à sua família e, com isto, atraía mais e mais o ódio e a inveja dos irmãos. Somente seu velho pai o compreendia, crendo que Deus estava revelando o futuro a ele. Os criadores de ovelhas, vacas, bois, cavalos e camelos sempre precisam mudar de um lado para outro por causa do pasto, e assim acontecia com os irmãos de José. Já fazia alguns dias que seus irmãos tinham ido para as terras de Siquém e não havia notícias por algum tempo. Jacó estava preocupado e pediu a José que fosse à procura dos rapazes para saber como estavam. José prontamente se preparou para a caminhada. Andou, o sol estava muito quente e José sentia-se cansado e com fome. Mas, ao avistar ao longe o rebanho de seu pai, sentiu grande alegria em ver seus irmãos, a quem, apesar da maldade deles, ainda os amava. À distância, os rapazes viram que alguém se aproximava. Quando perceberam que era José, disseram zombeteiramente: Vejam, lá vem o sonhador. A inveja e o ódio que há muito tempo guardavam, agora os dominavam e planejaram contra a vida do irmão. Este é o momento. Vamos matá-lo e diremos ao nosso pai que uma fera o comeu. Assim veremos o que lhe adiantarão os sonhos. Mas Rúben, o irmão mais velho, se opôs dizendo: Não derramemos sangue. Ele é nosso irmão. Vamos jogá-lo neste poço e pronto. Todavia, era seu plano tirá-lo dali mais tarde e levá-lo até seu pai. Sem suspeitar do perigo que o cercava, José chegou alegre, pois havia conseguido o objetivo de sua viagem, esperando ser bem recebido. Que desilusão! Nem bem acabara de chegar, suas vestes foram rasgadas e, sem que ele pudesse dizer uma palavra, foi bruscamente jogado pelos irmãos num poço, um lugar frio, úmido e escuro. Como José implorou para ser retirado dali. Chorando, clamava para que seus irmãos tivessem piedade, mas ninguém lhe deu atenção. Ele estava sozinho e sabia que, se não fosse retirado daquele poço profundo, a morte seria certa.
Enquanto Rubem foi levar alguns animais a outro pasto mais além, os demais rapazes se acomodaram para a refeição. Não se importavam com os pedidos de socorro de José, nem mesmo a consciência lhes pesava. De repente, viram que uma caravana se aproximava. Era uma caravana de ismaelitas que se destinava ao Egito. Então Judá teve uma ideia. Por que vamos deixar José morrer neste poço? É melhor vendê-lo. Assim ficaremos livres dele e, ao mesmo tempo, sem responsabilidade pelo seu sangue. Todos gostaram da ideia. Fizeram um sinal para que a caravana parasse e começaram o negócio. Quando chegaram a um acordo, tiraram a José do poço e, apesar de seus clamores e rogos, o venderam por 20 moedas de prata. Como foram cruéis com José! Ele havia andado tanto em busca de seus irmãos a fim de que, de volta a casa, pudesse levar boas notícias para o velho pai. Era então vendido pelos seus irmãos para estranhos. José sentia-se muito amargurado, não somente por ser agora um escravo e estar longe do lar paterno, mas pelo ato cruel e malvado dos seus familiares. Com lágrimas a lhe escorrerem pelo rosto, José perdeu de vista a terra onde fora criado. Apenas o Senhor Deus lhe dava conforto ao coração. Sim, José punha sua confiança naquele a quem desde criança havia aprendido a amar e a respeitar.